Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo aqui no nosso canal. Creio que Deus falará com você através da sua poderosa palavra. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venha abundar o seu coração. O estudo que traremos continuando o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Nessa feita, iremos tratar sobre o juízo imprudente ou julgamento imprudente e a perseverança na oração. Jesus ensina a insistir, a crer na oração a um Deus que é bom. Tá certo, meus amados? Então iremos ler Mateus capítulo 7, dos versículos 1 até o 12. Texto que ora passamos a ler. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Temos lido Mateus capítulo 7, dos versos 1 ao 12, onde trataremos sobre esses dois temas: o julgamento imprudente e a perseverança na oração. Jesus, quando diz aqui, não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgardes também sereis julgados, Jesus não está aqui condenando, por exemplo, a gente analisar um desvio de conduta da palavra, ou por exemplo, um irmão em Cristo vê que o outro está em uma conduta errada, uma conduta que não agrada a Deus, ele admoestar ali amigavelmente. Isso também não significa que na igreja não tenha que falar sobre o que é o certo e reprovar o erro, ter disciplinas espirituais e assim por diante. O que Jesus está condenando aqui é o julgamento imprudente, o julgamento temerário, né? É o que Jesus está condenando. Mas acerca de um julgamento sensato, uma admoestação correta, a palavra ensina sobre isso. Por exemplo, lá em João 7:24 está escrito: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então, uma pessoa, um servo de Deus que anda em obediência às Escrituras Sagradas, que a sua vida é em si um exemplo, né? Essa pessoa é uma referência. Ele pode sim, um irmão que estiver no erro, ele aconselhar, admoestar, aconselhar pela palavra de Deus. Está escrito ainda lá em Gálatas capítulo 6 e verso 1 em diante, assim, vós que sois espirituais, se vê algum irmão no erro, corrigi-o
com espírito de brandura, né? Então, o que a Escritura condena é o julgamento imprudente, né? Temerário, querer condenar a pessoa e assim por diante, né? Ele prossegue ainda dos versos 3 ao 5, justamente o que ele vai condenar, que às vezes a pessoa que quer reprovar alguém está com um erro muito maior, e aí às vezes quer reprovar aquela pessoa. Então Jesus ele reprova essa situação. Ele vem dizer dos versos 3 ao 5, porque reparas tu, ou vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas para a trave que está no teu, né? Tira primeiro a trave do teu olho, e aí poderás ver com facilidade para tirar o argueiro no olho do teu irmão. Ou seja, o argueiro é comparado a um cisco, uma coisa pequena, e já uma trave, como Jesus aqui ensina, era aquela trave da viga que se punha em uma casa, né? Algo vindo aí dar mais de 2 metros aproximadamente. Não é possível a pessoa estar com uma viga dessa no olho, não conseguir ver e querer tirar o cisco no olho do seu irmão. Por exemplo, nos tempos de Jesus, os fariseus queriam condenar as pessoas, queriam julgar as pessoas, dizer que elas não tinham esperança em Deus, né? Queriam já lançar a pessoa já no lago de fogo, no inferno, sendo que eles viviam em situações muito piores, né? Eram hipócritas, distorciam as escrituras, pregavam e não viviam, se mostravam, se diziam mestres da lei, mas não viviam em santidade com Deus, se diziam próximo de Deus e estavam muito distante de Deus, né? Então tem muitos que julgam-se religiosos, santos, muitos se julgam cristãos e estão em conduta muito mais ruim do que até uma pessoa que nem é cristã e assim por diante. Então o que Jesus está dizendo aqui é que é uma sensatez, é a pessoa se autoexaminar, ou seja, assim como a pessoa tem facilidade de olhar o erro no outro, ele tem que se autoexaminar, julgar a si mesmo, pois às vezes um erro que nós temos e achamos que é pequeno pode ser muito maior do que o do próximo que nós estamos vendo e achando grande. Então Jesus reprova essa situação do julgamento imprudente. Ele prossegue no verso 6 dizendo: não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que ele não pisem com os pés e voltando vos dilacerem, né? Esse versículo aqui é um versículo que exige uma boa análise, uma exegese do mesmo, analisar, interpretar bem esse versículo, né? Os cães, a Escritura, pelo menos nas profecias, lá no Apocalipse, nos profetas, cães são aqueles que distorcem as Escrituras sagradas, são os falsos mestres, que a Escritura chama de cães, né? Aqueles que conhecem a verdade, mas distorcem ou pregam e não vivem, e assim por diante, né? E os porcos eram animais cerimonialmente impuros. Então o que Jesus está mencionando aqui é não misturar o sagrado com o profano, né? Ou não deixar alguém, por exemplo, que está de forma profana ministrar, usar ou praticamente servir-se do sagrado, estando em profundidade. Por outro lado, também pode ser você não dar, não pregar o evangelho, por exemplo, o evangelho é santo, e está insistindo com uma pessoa que não quer ouvir, não quer o evangelho. Quanto a isso também a Escritura nos alerta. Por exemplo, o Didaquê, que foi um livro dos apóstolos de interpretação dos evangelhos, escrito por volta do século I, eles ensinavam, interpretavam esse versículo aqui de uma forma, uma pessoa participar da ceia do Senhor
indignamente. A pessoa deveria analisar se está em Cristo para ceiar com o Senhor. Finalizando, dos versículos 7 ao 12, Jesus ensina a perseverança da oração, a continuidade na oração, a orar com fé, crendo que Deus nos atenderá, não porque merecemos, é óbvio, mas porque carecemos. Deus não nos atende porque nós merecemos, mas porque nós carecemos, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, né? Então, Jesus ensina três afirmativas que formam um todo, dando um entendimento de perseverança, crendo que Deus atenderá. Jesus está dizendo que, prosseguindo dessa forma, terá como consequência o ser aceito, o ser atendido. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Aí ele explica: pois todo o que pede, recebe, né? Todo o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Então Jesus está dizendo aqui que essa insistência na oração, pedindo ao Pai, humilhando-se diante dele, despindo-nos da nossa autossuficiência, despindo da nossa meritocracia, mas chegando-se a Ele com um coração penitente, como um humilde suplicante, Deus atenderá, porque Deus é bondoso, porque Deus Ele é misericordioso, Ele é generoso em atender. Então Jesus ensina essa perseverança. Lá em Lucas 11, Jesus conta sobre uma parábola de uma mulher que era viúva e tinha um juiz na cidade que ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum, e aquela viúva continuava indo lá na porta dele: juiz, julga a minha causa. E por algumas vezes que ela foi, ele não quis atender, mas ele chegou a dizer consigo próprio: rapaz, ainda que eu não tema a Deus e nem respeite homem algum, mas essa mulher insiste, essa mulher está aqui insistindo, eu vou atendê-la, para que ela não venha a importunar-me. E aquele juiz julgou a causa daquela pobre viúva. Aí Jesus diz assim: observai o que disse o iníquo juiz: porventura Deus não julgará a vossa causa, não vos atenderá, vós que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para convosco? Digo-vos que depressa lhes atenderá, né? Então devemos perseverar na oração, pedir ao Pai, no nome do Filho Jesus Cristo, que Ele nos atenderá por causa do Filho. Então, uma outra comparação que ele faz, dos versículos 9 ao 11, é que ele diz, né: qual dentre vós é o homem, né, ou o pai, que o filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra, ou pedindo um peixe, dará uma cobra? Aí lá no Evangelho de Lucas ele acrescenta mais: ou pedindo um ovo, vai dar um escorpião. Pai nenhum normal fará uma coisa dessa, né? Então aí Jesus complementa: se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é um Pai bondoso, misericordioso, né, Ele dará coisas boas que lhe pedirem, né? E Lucas acrescenta também: dá o Espírito Santo aos que pedirem. Ou seja, Deus não somente dá as coisas referentes a esta vida, as coisas que precisamos, como o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que vem habitar em nós quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós confessamos a Ele como Salvador. Ou seja, o Espírito Santo passar a habitar em nós é a garantia, a certeza da salvação, é o selo que alguém é de Deus, é quando o Espírito Santo passa a habitar em sua vida. Então ele conclui no verso 12 o que é chamado de a regra áurea, ou a lei áurea. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse versículo aqui,
Jesus resume todo o Antigo Testamento, que é dividido na lei e nos profetas. 39 livros, Jesus resume em um versículo, versículo 12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O que é isso aqui? É o amor. O que é que eu quero que os outros me façam? Eu devo fazer. Eu quero ser respeitado, eu devo respeitar. Eu quero ser bem tratado, eu devo tratar bem. Eu quero ser perdoado, eu devo perdoar. Eu não quero ser envergonhado, eu não devo envergonhar ninguém. Eu quero que as pessoas sejam boas comigo, eu devo ser bom com as pessoas, né? Eu quero que Deus seja misericordioso comigo, eu devo ser misericordioso com o meu semelhante, né? Então aqui é a regra de ouro, louvado seja o nome do Senhor, é o ensinamento, o ensinamento de ouro, é a regra áurea que Jesus dá, né? Resumindo a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento em um só versículo, né? O amor ao próximo, aquilo que queremos que os outros nos façam, nós devemos também fazer ao nosso semelhante. Amém, meus amados? Ficamos por aqui, tá bom? Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva. Se o vídeo foi útil, foi benéfico, eu peço também que você compartilhe aos seus amigos, familiares, amém? Na propagação do Evangelho. Também, concluindo, pergunto sempre em todos os meus vídeos, eu faço esta pergunta, esse convite: se você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, que o faça, confesse-o como seu único e suficiente Salvador, e receberá como recompensa a vida eterna, um nome escrito no livro da vida, os pecados perdoados. Louvado seja o nome do Senhor, o direito de ser chamado filho de Deus. Se você encontra-se afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, quero dizer para você: ainda há esperança. Quanto à vida, há esperança. As portas da graça ainda estão abertas, porém um dia se fechará. Então tome a sua decisão com Cristo. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você e a sua família. Até o nosso próximo vídeo.